de falar para esse povo organizado, para essas pessoas que estão ao lado de Doutor Otto, mudando a vida e o destino desse município. Quero agradecer a Fabrício, porque pela mão dele cheguei a Poções para que pudéssemos fazer uma parceria vitoriosa. Ele como deputado estadual consagrado e eu trazendo os benefícios do governo federal para ampararmos um prefeito do PCdoB, do nosso partido, o partido mais antigo em exercício político no Brasil, em aliança com seu partido co-irmão, que é o núcleo dessa aliança, o partido de Lula, o partido de Dilma, que é o PT do vice, que aqui está entre nós, o nosso companheiro, que tem ao lado de outro, feito a diferença em Poções. Então faça esse agradecimento de maneira extremamente sincera, sentida por essa oportunidade. E ao mesmo tempo cumprimento. Não vou ler a lista de Fabrício, mas vou cumprimentar de maneira muito rápida para termos tempo de dialogar. Todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar o vereador Toninho, Zé Mauro, a vereadora Ziza, o vereador Leoldino, eu agradeço também o vereador Joaquim Moreno, que estão aqui nessa noite, a representante da juventude, o vereador Anderson, a vereadora Ziza, já falei, o vereador Anderson, o vereador Alain de Bom Jesus da Serra, o vereador Anderson, que é do nosso partido de Vitória da Conquista, os secretários aqui presentes, Celso da Agricultura, Matheus, e a dona Nilda, que é a primeira-dama, mas é um destaque na luta em defesa da assistência social nesse município, se destacando em todo o estado da Bahia. Quero também aqui fazer a minha homenagem a André de Obras e Pedro Silvino, que também compõe essa equipe de Doutor Otto como chefe de gabinete. Quero abraçar lideranças populares presentes, cabeça da Bela Vista, careca, mas a careca tá onde, minha gente? Então pronto, é careca, né? Dona Fátima, que também é aqui, Belma, que estamos aqui fazendo essa homenagem. Quero também saudar o presidente do PCdoB, Henrique Curvelo, abraçar o nosso querido professor Elias Dourado, que hoje é diretor-presidente da Sudeste e cuida do esporte da Bahia. Marcão, que já foi presidente do PCdoB em Vitória da Conquista e que hoje está na Secopa. Abraçar a todos e todas. É evidente, o Fabrício, com a intimidade, trataria de maneira possível, cada um e cada uma pelo nome nessa noite. Eu, pelas mãos dele e pelas mãos do nosso prefeito, venho humildemente a Poções dizer que desde a primeira hora, desde a hora em que Doutor Otto se colocou como candidato, o meu partido me destacou pela proximidade da militância do PCdoB no Sudoeste baiano, para acompanhar aquele processo. Ainda tive a oportunidade de vir a um marcante comício na cidade de Poções antes da vitória de Doutor Otto. E pude perceber o grau de expectativa que a população poçoense colocava naquela vitória. Foi de fato uma campanha marcante. Toda a Bahia teve notícia do que se passava em Poções, porque era uma briga de Davi contra Golias. Era uma luta do tostão contra o milhão. E isso
Isabel. Poções estava falida, estava no vermelho. Poções era uma cidade. Flávia acompanhou isso com Fabrício, porque Fabrício, nada tão pouco, casou-se com Poções. Então, nós vimos a cidade sem possibilidade de fazer convênios simples, com o Estado, com o governo federal. E senhores, senhoras, queridos amigos, foi a determinação desta equipe, foi a capacidade deste homem que levou a item, porque eram em torno de 12 itens de cadastro inviável a serem derrubados um a um. Infelizmente, uma das emendas, Poções ainda estava no cálculo. O doutor Esdras acompanhou isso nas lágrimas, porque poderíamos ter logo incorporado várias e várias outras emendas, benefícios e convênios. Conseguimos salvar a praça, conseguimos salvar a pavimentação do bairro Tiradentes. Para começar, doutor, com a mão na cabeça, deputada, o hospital está numa situação caótica. Fabrício desesperado, o secretário de saúde indignado, porque o hospital precisa ser resgatado. E na primeira hora, o grande susto, o hospital ia virar comitê político daqueles que deixaram o hospital ali. E aí, minha gente, foi chuva de audiência de telefonema para o secretário de saúde, foi chuva de telefonema e de audiência, inclusive no Ministério da Saúde, para deixar claro que não é se neutralizando aliados do governo que se consegue edificar qualquer tipo de mudança. E assim foi, o Estado tomou uma posição correta, o hospital em mãos corretas, e agora Poções avança para esse resgate e avança para inaugurar a sua unidade de pronto atendimento. Grande vitória da gestão do doutor. Grande vitória para a saúde do povo de Poções. Esse é o diagnóstico. Uma cidade que não tinha futuro. E foi-se ponto a ponto, passo a passo, anulando, apagando, ticando cada item daquela lista perversa que foi a herança que Poções recebeu dessas gestões desastrosas. E hoje nós estamos aqui, 2 anos, 1 ano e pouco depois dessas primeiras modificações. Estamos aqui há 50 dias da data, dia 5 de outubro, que o Brasil vai renovar os seus dirigentes. Daqui a 50 dias, as urnas eletrônicas vão estar instaladas. E o povo brasileiro vai chegar diante da urna para fazer uma opção. A opção de manter o Brasil na rota de mudanças ou a opção de dar um passo atrás. Para mim, é muito claro. Fabrício, de certa forma, acabou dando a pista da minha idade. São muitos anos de luta, desde menina, no movimento estudantil, do combate à ditadura. A minha geração, e eu tenho certeza que aqui tem muitos, chegou aos 18 anos sem poder votar para presidente, sem poder votar para governador. A ditadura nos reprimia, tentava nos calar, prendeu, matou, exilou, inclusive filhos do sudoeste baiano. Reconquistamos na luta a democracia. Mas ao reconquistarmos a democracia, o povo foi ludibriado pela mídia e elegeu Fernando Collor de Mello. Perdemos por pouco.
parte do patrimônio nacional. FHC vendeu a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Telebrás, a Eletrobras, desconsiderou o povo, arrochou o salário e o país vivia ajoelhado aos pés do FMI. Quando elegemos Lula, em 2003, nós vimos, em menos de um ano, Lula, que não falava inglês nem francês, que hoje fala rouco, mas continua falando a língua do povo. E foi assim. Foi ali que nós começamos juntos. E nós, no PCdoB, temos o orgulho de termos sido aliados de sempre, parceiros de sempre, companheiros da mudança. E o Brasil passou a mudar pelas mãos de um operário iletrado que nunca alisou no banco de escola. E nós fomos lá, eu, com a juventude acumulada, para discutir com Lula, como da Comissão de Educação, que sou até hoje, 20 anos de deputada, e dizia: olha, tem 100 anos que as escolas técnicas foram criadas por Nilo Peçanha, pelo presidente Nilo Peçanha, e não saíram do lugar. Fernando Henrique deixou um decreto para não ter mais vestibular para a escola técnica, aquele teste de admissão. O único IFET, que era a Cefet, que aqui em Conquista tinha um campus, tinha 12 campos, e era um único. Lula disse: é verdade, eu vim de um curso técnico do SESI, e quem gosta de ficar no mato, em pé, sem fazer nada, é estaca. A gente tem que fazer escolas. E foi a partir desse processo de debate que hoje nós temos no Brasil mais de 150 núcleos de institutos federais novos. Na Bahia temos 2 que irradiam-se por todo o estado: o velho Instituto Federal Baiano, da Bahia, e o novo Instituto Federal Baiano. E nós já temos, doutor Otto, solicitações feitas por mim, por Fabrício e por outros deputados, para que aqui em Poções tenha um núcleo do Instituto Federal, para que possamos efetivamente avançar na formação da juventude. Fabrício já falou das universidades. Depois de Lula, a presidenta Dilma seguiu mudando nesse caminho. E a Bahia, que tinha uma universidade federal, agora tem 5. E Poções terá também que ser contemplada, porque não há dúvida que no ano que vem, um dos primeiros gestos que a presidenta Dilma reeleita fará é criar a Universidade Federal do Sudoeste Baiano, cujo núcleo que eu tenho muita honra de ter aposto emendas do orçamento, não foram só palavras, emendas, dinheiro do orçamento, para poder criar a faculdade de farmácia do núcleo Anísio Teixeira, de criar, construir prédios do núcleo Anísio Teixeira. Então, dessa maneira é que a gente mostra quem defende a Universidade do Sudoeste Baiano. É se você vai aportar emendas para ter votos, ou você aporta emendas para haver desenvolvimento. Então, esses 2 governos de Lula e Dilma têm significado muito para o povo brasileiro. Passamos pela maior seca dos últimos 60 anos. Não vimos uma criança morrer de gastroenterite ou um idoso morrer de desidratação. Perdeu-se plantação, perdeu-se gado, mas não perdeu-se pessoas. E isso para nós é algo muito significativo. Por isso, nós estamos nessa noite, que estamos formalmente sendo apresentadas a vocês, dizendo que manter esse projeto é manter a possibilidade do desenvolvimento de cidades como Poções, de cidades como Bom Jesus da Serra, porque antes ninguém olhava para os municípios médios e pequenos de nosso país. E a partir dos programas sociais, a partir da evolução educacional, a partir da pavimentação, requalificação das
que com a